Oi, gente. Então, ontem, como eu disse para vocês, que eu iria estar disponibilizando uma videoaula sobre os conteúdos que estavam no caderno, que estão no caderno de questões de vocês. E o caderno de questões de vocês vem falar sobre potência e sobre, além de potência, potência com expoente negativo e potência com expoente fracionário. A primeira questão faz uma revisão do conteúdo de potência para vocês e eu vou fazer essa revisão aqui e depois a gente entra no conteúdo de potência com expoente negativo e potência com expoente fracionário. Já tem algumas coisas aqui anotadas no quadro, então vamos lá. Como é que a gente pode definir a potenciação? A potenciação, a gente tem um número qualquer, que a gente pode chamar de uma letra qualquer A, elevado a um expoente que aqui está representado pela letra N, que significa o quê? Este número que está aqui, que eu vou chamar de minha base, ele é este número que vai ser repetido, ou seja, é ele que vai ser multiplicado por ele mesmo várias vezes. E esse N significa a quantidade de vezes que esse número ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então vamos lá aos nossos exemplos. Então, como exemplo, eu tenho aqui um 2 elevado à terceira. Então, o 2 é o meu número, é a minha base, e é o número que eu vou repetir, ou seja, é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo várias vezes. E o 3 é o expoente que indica quantas vezes eu vou multiplicar esse número por ele mesmo. Então, o 3 está me dizendo que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E aí vamos resolver da seguinte maneira. Eu preciso multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. E agora eu multiplico o resultado pelo próximo número 2. 4 vezes 2, 8. Então, significa que o meu número 2 elevado à terceira, ou elevado a 3, ele tem como resultado o número 8. Vamos a um próximo exemplo. 3 elevado a 3. Então, mais uma vez, qual é o número que eu vou ter que multiplicar por ele mesmo? O número 3. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse número 3? 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E vamos resolver a multiplicação. 3 vezes 3, 9. E agora eu multiplico 9 por 3. 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado à terceira potência, eu tenho como resultado 27. Mais um exemplo. Vamos fazer agora 2 elevado à sexta. Então, mais uma vez, qual é o número que eu vou ter que multiplicar por ele mesmo? O número 2. E quantas vezes eu vou ter que fazer isso? 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, que é o nosso resultado, 64. E o último exemplo, só pra gente ficar craque, eu vou pegar o 3 e elevar a quinta potência, igual o exemplo que vocês têm aí no caderno de questões de vocês. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo? 3. E quantas vezes eu vou fazer isso? 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 9 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, vamos fazer a continha aqui. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Então, 243. Ok? Então, aqui foi só uma revisão
para vocês relembrarem o conteúdo de potência. E aí eu peguei um poema matemático para a gente poder resolver uma situação, um problema que tenha a potência envolvida. Vamos ler? Com apenas 8 laranjeiras, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos, cada galho com 8 ramos, cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei. Qual número foi esse? Então agora vamos reler, tentando tirar os dados matemáticos que esse poema nos traz, que esse texto nos traz. Com apenas 8 laranjeiras. Então, o primeiro dado, eu tenho 8 pés de laranja. Formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma o quê? Cada uma laranjeira, cada pé de laranja contém 8 galhos. Cada galho com 8 ramos. E cada ramo com 8 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei. Qual número foi esse? Ou seja, ele quer saber quantas laranjas vai ter nesse pomar. Eu tenho 8 pés de laranja, cada pé de laranja com 8 galhos, cada galho com 8 ramos, cada ramo com 8 frutas, ou seja, com 8 laranjas. No total disso, como é que eu vou fazer essa conta? Vou utilizar a potenciação. E, então, qual é o número que eu tenho aqui repetidamente? O número 8. Então, eu tenho uma potência de 8. Como assim? Então, eu vou ter uma potência de 8. É o número que eu vou multiplicar por ele mesmo. E quantas vezes ele aparece repetido no texto? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Então, eu vou ter uma potência de 8 elevado... número 8 elevado a 4. Ou seja, eu vou repetir o número 8 quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, vamos para a conta. 4 vezes 8, 32. Fica o 2, vai o 3. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Então, 64 vezes 8, 512. 512 vezes 8. Vamos continuar a conta. 8 vezes 2, 16 vai 1. 1 vezes 8, 8 com 1, 9. E 5 vezes 8, 40. Então, 512 vezes 8, e é o resultado da nossa potência, 4.096. Significa dizer que no meu pomar desse texto, eu vou ter 4.096 laranjas, ok? E com isso, deixa eu só afastar um pouquinho para vocês poderem visualizar e quem quiser anotar. A gente encerra a revisão sobre o início de potenciação, né, o que é um número elevado a uma potência, e vamos começar a trabalhar a potência com expoente fracionário e potência com expoente negativo. Então, eu vou apagar aqui o lado de cá. Então, a gente revisou o conteúdo de potenciação que está contido na primeira atividade de matemática do seu bloco de questões. E vamos agora trabalhar com potenciação com expoente negativo. Potenciação com expoente negativo. Então, antes, a gente simplesmente pegava um número, elevava uma potência, que significa a quantidade de vezes que esse número será multiplicado por ele mesmo, e resolvia a potenciação. Só que agora a nossa potência, ela tem um expoente negativo. Como assim? Formalmente, então antes eu tinha um A elevado a N, agora eu vou ter um A elevado a menos N. Mas para eu poder resolver, eu vou transformar isto aqui
é isso aqui. Como assim, minha prova? Eu não posso resolver uma potência com um expoente negativo. Eu não tenho como colocar aqui menos 8, menos 8, menos 8, menos 8 e resolver. Então, qual é a propriedade que facilita a minha conta? Para que eu não precise fazer isso aqui, fazer jogo de sinal e tudo mais. É transformar um número com expoente negativo em uma fração, com potência. Vamos aos exemplos que vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Então, vamos aqui. Deixa eu pegar meu exemplo, que é o mesmo exemplo que está aí, se eu não me engano, no caderno de questões de vocês. Então, eu tenho um número elevado a um expoente negativo. O que é que significa que eu vou ter que dizer? Toda vez que eu tiver um número elevado a um expoente negativo, para eu resolver, eu preciso transformá-lo nessa fração. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o número 1, passo o traço. E repito o número 3. E o 4 que estava negativo, ele passa agora a ser positivo. Porque para eu tirar de fração, esse 3 ele sobe e ele vira negativo. Para eu tirar negativo, ele desce e ele vira positivo. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Do mesmo jeito que a gente resolvia antes. Eu só vou ter que conservar esse 1 que está aqui em cima para o resto da vida. Então, assim, repito 1. E o número 3, eu vou multiplicar por ele mesmo quantas vezes aqui? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Como eu disse, o 1 ele continua. Então, a única coisa é que esse 1 ele vai continuar aqui em cima. E agora eu vou fazer o cálculo da minha multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, que é o resultado. Deixa eu escrever aqui com outra cor de caneta, o resultado. Eu tenho como resultado 1 sobre 81. Ou seja, o 1 eu conservo e eu resolvo a minha potência embaixo. Bora fazer um segundo exemplo para ver se vai ficar realmente claro. 2 elevado a menos 6. Mais uma vez, eu tenho um expoente negativo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar em fração. Ou seja, eu vou passar esse 2 aqui para baixo. Então, vai ficar o 1. O 1 aparece, passo o traço e o 2. E o 6, que era negativo, ele agora é positivo. O sinal some. Não precisa colocar um maisinho aqui. Simplesmente sinal de menos some. Então, agora o 1 continua e eu vou resolver a minha potência. Qual é o número que eu vou estar multiplicando por ele mesmo? O 2. E quantas vezes eu vou fazer isso? 6 vezes. Então, vamos lá. Eu vou ter o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai estar o meu resultado. Como eu disse, o 1 ele conserva. E vou resolver agora a minha multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64, que é o resultado. Então, observe, é a mesma coisa. Só muda que em vez de eu colocar o resultado normal, eu coloco ele embaixo de um número 1. Vamos fazer mais um exemplo. Eu vou ter que deletrar, misericórdia. Letra B. Agora a letra C. 5 elevado a menos 3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, passar ele para baixo do 1. O 1 aparece, traço de fração, e agora vira positivo. O 1 continua e eu resolvo a minha potência. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o número 5? 3 vezes. Então, 1, 2, 3. O número 1 permanece. E agora eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, fazendo uma continha rápida aqui.
5 vezes 5, 25, fica o 5 sobre o 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então, 125. Ok? Então, vocês conseguem perceber que não tem muita dificuldade. Vamos só fazer o último exemplo pra gente ver como é fácil. Letra D. Fazer agora 7, número grande, elevado a menos 4. Então, mais uma vez, vou apagar essa conta aqui. O 1 aparece, o traço de fração, e agora a minha potência ela fica positiva. Eu vou ter que multiplicar o 7 por ele mesmo quantas vezes? 4. Então, o 1 continua e eu vou repetir o 7 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E vou resolver a minha potência. 1 permanece. E agora eu vou resolver. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. Bora fazer conta. 9 vezes 7, 63. O 3 fica, o 6 sobe. 4 vezes 7, 28. 28 com mais 6, 34. Então, 343. Vezes 7. Então, 343 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Sai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Vai 3. 3 vezes 7, 21. Com 3, 24. Então, eu tenho como resultado 2.401. E aí eu tenho potenciação com expoente negativo. É uma potência normal que para eu poder resolver, eu vou passar esse número para baixo para ele virar positivo. Então aparece um em cima, que ele vai continuar durante toda a operação, e eu resolvo a minha potência normalmente, porque agora ela vira uma potência positiva. Ok? Vou apagar o número do lado de cá, pra gente poder revisar agora, ou estudar, né? Potenciação do expoente fracionário. Então, vocês viram que assim, não tem dificuldade. Na verdade, é um conteúdo fácil. Então, agora a gente vai ver potência com expoente fracionário. Ok? E a gente tem como a seguinte fórmula, igualzinho a gente tinha do lado de cá. Eu vou ter um número elevado a uma fração. N sobre N. Só que para eu poder resolver um número elevado a uma fração, eu também preciso de algo que torne, de uma propriedade que torne isso mais prático e mais fácil. Então, eu posso transformar a minha potência com expoente fracionário em uma raiz. E aí eu tenho essa transformação. E aí eu tenho um macete para vocês. Como é que eu vou saber, professora, que isso aqui vai virar isso aqui? Primeira coisa, sempre vai ter uma raiz. E aí vem o segundo macete. Quem tá em cima fica dentro. Deixa eu botar aqui de outra cor. Quem tá embaixo fica fora. Então, o número que tiver em cima fica dentro. E o número que tiver embaixo fica fora. Bora ver os exemplos pra gente ver como fica mais fácil?
só fechar aqui. Primeiro exemplo que eu vou colocar pra vocês. Vou botar aqui. 3 elevado a 4 quintos. Como é que eu resolvo uma potência dessa? Eu tenho o número 3, que eu vou ter que repetir ele 4 quintos vezes. Então não tem como eu fazer isso. O que é que eu posso fazer para facilitar a minha resolução? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar em raiz. Se tiver como resolver, a gente resolve. Se não tiver, para aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é botar a raiz. Ela sempre vai existir? Vai. Botei a raiz. O número, que é quem vai ser repetido, ele vai para dentro da raiz. O 3. E aí vem agora o macete, que eu falei com vocês. Quem tá em cima fica onde? Dentro. Quem tá embaixo fica onde? Fora. Pronto. Essa parte inicial eu só quero que vocês aprendam a transformar potência com expoente fracionário em raiz. Não é fácil? Vamos a um próximo exemplo. Para B, 13, que é o exemplo que tá aí, elevado a 7 quintos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que eu falei? Colocar a raiz. E qual é o número que seria repetido, que deve ser repetido por ele mesmo? O 13. Ele vai pra dentro. E aí, o macete que eu ensinei pra vocês. Quem tá em cima fica dentro. Quem tá embaixo fica fora. Simples desse jeito. Vamos fazer mais um para ver se a gente tá craque? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dar raiz e eu vou querer que vocês transformem em uma potência. Como assim, minha prova? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho a raiz de 7 elevado a 8. E aí eu preciso dizer uma coisinha pra vocês. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Se a minha raiz, ela não vier dizendo o número que tá aqui, ó. Se ela vier vazia desse jeito, significa que o número que tá aqui é o número 2. Sempre. Então, mais uma vez. Se a minha raiz, deixa eu só escrever aqui novamente. Se a minha raiz, ela não vier indicando, foi 7 elevado a 8. Ela não vem indicando o número que tá aqui fora, significa que o número que tá aqui é o número 2. E eu preciso transformar isso agora. Antes ele vinha em potência, eu transformei em raiz. Agora ele vem em raiz e eu preciso transformar em potência. Como é que eu faço isso? O número que está dentro, o número maior, é a minha base. É quem eu preciso repetir, é quem eu preciso multiplicar por ele mesmo. Então eu vou tirar ele de dentro da raiz, que é o 7. E aí a gente usa o mesmo macete. Quem está dentro, fica em cima. E quem está fora, fica onde? Embaixo. Eu poderia parar a minha questão aqui. Só que aí eu vou observar o seguinte. 8 divide por 2, divide. Então eu posso simplificar isso. Eu posso tornar isso mais fácil. Deixa eu só chegar esse 7 pra cá. Então aqui eu tenho 7. 8 sobre 2. E eu posso simplificar isso. Porque 8 divide por 2. Observe. 4 não divide por 5. 7 não divide por 5. Mais 8 divide por 2. Então significa que quanto é 8 dividido por 2? 4. Então eu posso parar aqui. Então eu transformei em raiz nessa potência. Mas se a gente quiser resolver, a gente consegue resolver? Consegue. Eu vou ter que multiplicar o 7 quantas vezes aqui para eu poder resolver ele? 4 vezes. Então aqui é 1, 2,
3, 4. Isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer nossa continha? 7 vezes 7, 49. A gente já fez aqui, ó. Então, já bora pegar o resultado? 7 4 vezes dá quanto? Então, significa que vai dar 2.401. Então, observe. Se pedir pra você lhe dar raiz e quiser que você transforme em potência, ela acaba aqui. Se puder dividir. Se não puder dividir, para aqui. Mas pode dividir, então ela vem até aqui. Agora, se pedir para que você resolva, aí você agora vai poder fazer a multiplicação. Beleza? Vamos fazer só mais uma pra gente poder encerrar e vocês verem que é facinho esse conteúdo, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Raiz de 9 elevado a 4. Então, mais uma vez, eu disse pra vocês que quando não estiver indicando o número aqui, que número é que tá aqui? O número 2. E pra eu resolver isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar este 9 de dentro da raiz. Então, ele vai sair. Vou ter logo o tracinho aqui da fração. E vamos lá o macete. Quem tá dentro fica em cima. E quem tá fora fica embaixo. Observe aqui uma coisa. Eu posso dividir 4 por 2? Posso. Então, significa que 4 dividido por 2 é quanto? 2. E aí, se pedir para você transformar de raiz em potência, fazer a representação, a questão acaba aqui. Mas se pedir para você resolver, aí você vai ter que fazer a multiplicação, a resolução da potência. Eu vou ter que multiplicar o meu 9 quantas vezes aqui? 2 vezes. Então, vai ser 9 vezes 9. 9 vezes 9. Então, eu tenho como resultado da minha potência 81. Então, mais uma vez, pedir para você transformar, que você venha representar a raiz em potência, acaba aqui. Fora isso, se pedir para que você venha resolver, aí você vai resolver a multiplicação, ok? Então, assim, são conteúdos fáceis. Pedi para vocês ontem procurarem no YouTube videoaulas. Hoje vocês pegaram o caderno de questões. Eu estou disponibilizando para vocês a explicação do conteúdo. E amanhã pela manhã a gente vai ter a nossa aula na nossa sala virtual, tá? Não esqueçam de baixar o Google Meet, tá? Pra gente estar amanhã de manhã corrigindo e tirando dúvidas. Eu quero que vocês tentem resolver e tirem dúvidas. Deixa eu sair aqui da frente para vocês observarem a explicação um pouquinho, tá bom? Tentem resolver as questões e amanhã de manhã a gente se encontra, tá ok? Até lá. Tchauzinho.